O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e Felipe daremos um giro pelo velho continente. Rússia inicia a retirada do Oblast de Kherson. A Rússia essa semana anunciou essa retirada do Oblast de Kherson. E, claro, primeiro, antes da gente falar, né, dos fatos mais recentes, é interessante a gente discutir o próprio anúncio da retirada. Porque é uma maneira, né, de você fazer uma retirada, primeiro, uma retirada programada, né, ou seja, você não perder muito equipamento, você não fazer ali uma coisa mais desastrada, uma retirada, né, na pressa, no desespero. E segundo, é uma maneira de você disfarçar uma derrota, porque a Rússia provavelmente acreditava que tentar manter, né, as partes do Oblast de Kherson, da qual ela se retirou, a gente já vai explicar um pouco melhor isso, seria muito custoso em vidas, em material. Então ele falou, olha, a gente está se retirando daqui, tá? A gente está batendo em retirada, mas de forma organizada, a gente não foi derrotado, nada disso. A gente que está se retirando, né? Então também tem ali um propósito político, um propósito, não vou nem dizer propagandístico, porque não é uma vitória, mas um propósito ali de você salvar a sua imagem. É interessante citar que a Rússia não se retirou completamente do Oblast de Kherson, mas principalmente se retirou da capital do Oblast, a cidade de Kherson, que foi a única capital regional tomada pela Rússia com a guerra desse ano, né? Porque as outras capitais regionais de Luhansk e Donetsk já estavam ocupadas pela Rússia, né? E essa retirada não foi completa. Essa retirada foi até o rio de Dnipro, no sentido de que o rio corta, né, o Oblast, não exatamente ao meio, né, mas corta o Oblast, e aí as forças russas se retiraram para a margem esquerda do rio. E no caso, a margem esquerda do rio ela fica à direita no mapa, tá, gente? Porque como o rio corre norte e sul, então a margem esquerda dele fica à direita no mapa, tá? Por isso teve muita gente fazendo essa confusão no Twitter, inclusive. E talvez o maior símbolo de ter o rio como marco dessa retirada, né, é o fato de que as tropas russas explodiram a ponte Antonovsky, que era a ponte, né, que justamente cruza o rio, né, dentro do Oblast de Kherson. E, assim, eles destruíram completamente uma seção da ponte para ela não ser utilizada pelas tropas ucranianas numa eventual tentativa de retomar, né, a outra parte do Oblast de Kherson. É a velha estratégia de terra arrasada, né? Isso. A ponte que a ponte já tinha sido alvo de ataques por ucranianos, inclusive, né? E agora foram os russos que destruíram completamente a ponte. As tropas ucranianas chegaram em Kherson, né, na capital hoje, tá? Na capital regional, no caso, né? Hoje, dia 11 de novembro, dia que estamos gravando esse programa. E a retirada das tropas russas, como eu disse, ela foi conduzida de forma ordenada e ela foi anunciada pelo ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, com a ideia de que foi uma decisão de cima. Mas vejam, ou seja, você disse que foi o ministro da Defesa que ordenou isso para poupar as tropas, para poupar os militares da ideia de que eles estão batendo em retirada. Ao mesmo tempo, quem faz o anúncio, né, dessa retirada não é o Putin, não é o Vladimir Putin, é o Sergei Shoigu. Só que, como a gente já explicou aqui algumas vezes, o Shoigu, ele é um burocrata. Ele é formado, assim, né, ele é um engenheiro que ganhou notoriedade como chefe dos serviços de emergência. A gente já comentou aqui, né, que ele seria o general, ele foi o general bombeiro da Rússia. Então, assim, ele em bom português, ele não apita nada.
Tá? Ele administra, ele faz ali a ponte de diversos setores, mas não foi uma decisão dele, né? Obviamente. Então, tivemos agora as tropas ucranianas chegando na capital do Oblast de Kherson e essa retirada. Junto com isso, é interessante mencionar, eu vou até pular um pouquinho, né, para notícias que a gente veria depois, mas que é o seguinte: o governo dos Estados Unidos estaria, tá, começando a pressionar o governo ucraniano para aceitar as negociações com a Rússia. Tá? Segundo uma matéria do Wall Street Journal, e assim, o Wall Street Journal, ele é um jornal que ele... Em várias vezes ele tem um jornalismo também vai ter jornalistas críticos, tem matérias importantes na história do jornal, mas o Wall Street Journal ele também é conhecido por muitas vezes ser uma espécie de amplificador de vozes de Washington, tá? De ser ali um jornalismo meio oficial. Então, por que eu estou falando isso? Porque é possível, não estou afirmando que é o caso, mas é possível que alguém simplesmente tenha dado informação para o Wall Street Journal para falar, ó, repercute isso daí, né? Mas segundo o Wall Street Journal, o Jake Sullivan, tá? Que é o conselheiro de segurança nacional do Joe Biden, ele estaria conversando tanto com o governo Zelensky quanto com integrantes da chancelaria russa sobre as possibilidades de uma negociação, tá? Primeiro, lembrando, né, estamos aí às portas do inverno europeu, que causa uma grande preocupação devido a preço da energia e tudo mais. Segundo, sempre importante evitar, né, uma escalada de um conflito nuclear. E terceiro, ainda segundo o Wall Street Journal, parte do comando militar dos Estados Unidos estaria já, não vou dizer descontente, mas acreditaria que a partir de um certo momento se torna um exercício um tanto quanto fútil você manter, né, você mandar equipamentos bélicos, você mandar munição para as forças ucranianas, já que a guerra estaria no impasse. A guerra, nesse momento, segundo diversos analistas militares dos Estados Unidos, que é algo que a gente já repercutiu aqui no programa, inclusive, ela chegou no momento em que é impossível a Rússia ganhar e é impossível a Ucrânia ganhar a guerra. É basicamente isso. Chegou-se no momento em que vai se tornar uma guerra de atrito, um conflito congelado, a não ser que você tenha ali uma forte negociação. E voltando, então assim, por que eu estou fazendo essa conexão? Porque é possível que a Rússia reivindique essa retirada planejada de Kherson como um suposto gesto de boa vontade, um suposto gesto pró-negociações, como já tentou fazer antes. Isso quer dizer que é verdade? Não. A real é que os ucranianos realizaram uma grande ofensiva na região de Kherson, utilizando muito material humano, muito material. E principalmente tecnologia, né? Tecnologia, né? Então, assim, é uma derrota para os russos. Não deixa de ser. Mas você tentar controlar o impacto dessa derrota, até pensando em negociações, é uma possibilidade. E, junto com tudo isso, antes da gente sair do Oblast de Kherson, E só em relação à tecnologia, né, que eu coloquei em pauta, tem a questão que houve, assim, vamos dizer, blackouts, né, justamente no Starlink, né, ligado à SpaceX, que deixaram, né, as posições ucranianas, né, a estratégia ucraniana, na verdade, bastante debilitada nos últimos dias, muito por conta, né, das próprias movimentações do Elon Musk e a queda de braço dele com o governo estadunidense. A gente vai falar do Elon Almíscar no próximo bloco. É o nome dele, traduzido é o nome dele, Elon Almíscar. Se fosse século XVIII, era como Grafariano, né, quando falava ali o rei Ricardo na cidade de Leão, na França. E antes da gente sair do Oblast de Kherson, o vice-governador do Oblast, apontado pelos russos, né, o vice-governador russo, né, colaboracionista na perspectiva ucraniana do Oblast... Interventor, né? O interventor. O Kirill Stremusov, ele morreu num acidente de carro enquanto viajava para a Crimeia.
Eu imagino que esse acidente possa ter sido causado por um explosivo. As estradas ucranianas são muito perigosas. Cortar o freio, estourar os pneus, ou então foi um acidente de trânsito de 5,56 milímetros na cabeça dele. Enfim, alguma coisa assim. Antes da gente passar para as notícias gerais em relação ao conflito e outras notícias envolvendo Rússia, Ucrânia, enfim, duas notícias, né, ligadas a esse auxílio militar, que, como a gente comentou algumas semanas atrás, a gente falou desse auxílio militar como um atrito nas eleições de midterms dos Estados Unidos, né? Mas agora chegou-se ao ponto em que potencialmente se tornou um atrito dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Porque como a gente tenta destacar, já tentou destacar aqui algumas vezes, e é importante frisar isso, os Estados Unidos, eles não estão mandando uma ou outra arma para a Ucrânia, eles não estão mandando uma ou outra munição. Os Estados Unidos está basicamente sendo um ator ativo na guerra. Tá? São 50 bilhões de dólares em ajuda militar direta. São milhares, milhões de munições, dependendo do tipo, que, segundo, né, aquele político republicano, que agora me foge o nome, estariam comprometendo os próprios estoques das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, essa semana, nós tivemos primeiro o anúncio de que a Ucrânia recebeu suas primeiras baterias NASAMS, que são algumas das principais baterias antiaéreas disponíveis no arsenal dos Estados Unidos, tá? Afirmando que foi uma cooperação entre Estados Unidos, Espanha e Noruega para receberem esse equipamento e as respectivas munições. E o secretário de Defesa, o Lloyd Austin, anunciou ontem, dia 10 de novembro, mais um pacotão de ajuda militar que envolve, né, mísseis e sistemas antiaéreos, munição para o HIMARS, né, o sistema móvel de artilharia de foguetes, que tem sido realmente muito utilizado pelos ucranianos e foi provavelmente a virada na defesa ucraniana. Mais de 21 mil munições para obuses 155mm, 500 munições guiadas para obuses 155mm, são munições caríssimas. Mais de 10 mil munições de morteiros, 100 viaturas Humvees, lançadores de granada, 20 milhões de munições para armas pessoais, ou seja, a popular bala de fuzil e equipamento de proteção contra o inverno, contra inclusive temperaturas extremas. Tá? Então, assim, os Estados Unidos estão mandando muito equipamento bélico para a Ucrânia e isso está começando a gerar um incômodo agora, potencialmente, inclusive dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. E a gente vai falar até de uma outra notícia relacionada a isso. Agora, seguindo aqui, né? Agora falando um giro de notícias ali, né? Entre Rússia, Ucrânia, notícias da guerra. No último dia 5 de novembro, 15 pessoas morreram depois de um incêndio em um café na cidade de Kostroma, na Rússia. Por quê? Um homem bêbado, tá? Na verdade, assim, fala um café, mas aparentemente era uma balada. Não sei. O cara tava bêbado, teria puxado briga com um outro cara, e aí no meio da briga, o bêbado puxou uma arma de... sabe aquelas... Airsoft? Não, aquelas... de sinalizador. Ah, sei. Sabe, quando o camarada, tipo, fica perdido na ilha, e aí... Aquele de longo alcance. Aí sobe, ela explode, assim, cria um fumacê e tal. O cara disparou um sinalizador dentro da balada e causou um incêndio e 15 pessoas morreram e pelo menos 40 pessoas ficaram feridas, outras 250 pessoas tiveram que ser retiradas do local. Tá? Então, assim, é surreal isso que aconteceu, né? Bizarro. O grupo Wagner, né, o principal grupo militar privado da Rússia, né, o principal grupo de mercenários, abriu a sua sede, o seu quartel na cidade de São Petersburgo. Tá? Vai ser um prédio extremamente tecnológico para aumentar as parcerias e cooperações militares e tecnológicas, né, com outros países. Então, assim, se torna agora um exército privado que tem quartel-general. Basicamente isso. A Igreja Ortodoxa Ucraniana autorizou que esse ano o Natal possa ser celebrado no dia 25 de dezembro. E por que isso é uma notícia interessante?
Por que é notícia, né? Porque pros cristãos, católicos romanos, protestantes, enfim, é no dia 25 mesmo, né? Exatamente. As igrejas ortodoxas, elas ainda usam liturgicamente o calendário juliano, né? Porque o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa, foi imposto, né? Foi determinado pelo Papa Gregório, depois do cisma. Então eles ainda usam o calendário juliano, que tem uns dias diferentes. Por isso que a gente, né, aquela coisa as revoluções de outubro. Isso, as revoluções de outubro. O outubro vermelho foi novembro pra gente. Né? Assim como a Revolução de Fevereiro foi em março, porque ambas ainda correram no fim do mês, né? E, no caso, o Natal dos ortodoxos é no dia 7 de janeiro, no nosso calendário. Que para o católico romano é um dia depois do Dia de Reis, né? E que é o dia que tira tira a decoração. A decoração. E em muitos países é quando se dão os presentes, né? Porque justamente foram os reis magos que levaram os presentes para o menino Jesus. Então nada de presente no dia 25, tá? Manda a criançada esperar. Nossa, nem ocorre uma rebelião. Mas meu pai, né, criado ali na fronteira, no Uruguai, tem o costume de dar no dia 6. Então tinha essa diferença, né, dos dois lados da fronteira. Eu vou fazer um comentário aqui que todos os pais e mães vão odiar ao ouvir. Mas a solução é fácil, é só dar 2 presentes. Dá um no dia 25 e um no dia 6. Pronto, acabou. O Hanukkah é um presente por noite, né? Tem isso. Tem isso. Podia ser pior, né? E o símbolo do Hanukkah é um homem vestido de tatu. Antes que alguém ache que isso que é preconceito religioso, é uma piada, é um episódio de Friends, tá, gente? É um clássico de Friends. Enfim, o fato é, a Igreja Ortodoxa Ucraniana autorizou quem quiser a celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. E como o Matias genialmente disse, por que isso é notícia? Porque é mais uma medida, né, de afastar a Igreja Ortodoxa Ucraniana da Igreja Ortodoxa Russa. Lembrando que a Igreja Ortodoxa Ucraniana recebeu autocefalia recentemente, né? A gente divulgou isso antes da guerra, né? Um pouco antes da guerra, a revelia da Igreja Ortodoxa Russa, tanto que nós temos hoje um mini cisma entre o Patriarca de Moscou e o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, né? Então, também conhecida como Istambul. Mas sim, pros sim. ortodoxos, ele ainda usa, o título é Constantinopla. Eu sei. O seu torcedor do Fenerbahçe aí. Foi o Fenerbahçe uma vez que usou uma faixa assim, não foi? Foi, um jogo contra o Olympiacos. Dizendo que Constantinopla desde 1453, Istambul. Enfim, então, a Igreja Ortodoxa Ucraniana tomou essa decisão não por motivos litúrgicos ou teológicos, ou porque ela mudou o calendário, mas por uma questão política, dessa cisão política, que também faz parte da retórica russa. Vamos lembrar que o patriarca Cirilo é um dos grandes aliados do Putin, é um cara que já disse que a guerra na Ucrânia é uma guerra santa, né? Então, mas ao mesmo tempo a Igreja Ortodoxa Ucraniana deixou claro que os fiéis podem escolher, tá? Que se quem quiser manter as celebrações no dia 6 de janeiro, paróquias que queiram manter as celebrações no dia 6 de janeiro, também serão admitidas. Novamente, a minha solução é simples, celebra 2 vezes, acabou, tá? Faz 2 ceias, 2 presentes, enfim. Essa semana, o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, recebeu em Moscou o seu homólogo indiano, né, o Subrahman Jaishankar, em que eles conversaram sobre elos comerciais, sobre elos econômicos e fertilizantes, produtos químicos e indústria química, melhor dizendo, e petróleo, né? Segundo o ministro de Relações Exteriores da Índia, a Rússia é um parceiro constante e cujo tempo provou o seu valor, tá? Qualquer avaliação objetiva de nossa relação de muitas décadas vai confirmar que essa relação foi boa para ambos os nossos países, né? Lembrando que a União Soviética foi uma grande parceira indiana também, né? Então por isso que ele fala de relação de décadas, não apenas da Rússia. E hoje a Índia é um dos maiores compradores de petróleo russo, compra fertilizantes russos
E também a Rússia compra produtos químicos indianos, a Índia que é um grande polo químico do mundo. E a gente falou anteriormente também do BRICS, né? Tem essa relação. Tem a questão do BRICS, né? A questão dos remédios genéricos também. Então, a Rússia também é um grande comprador de produtos indianos. Ao mesmo tempo, o Nikolai Patrushev, que é o conselheiro de segurança, que seria o conselheiro de segurança nacional do Putin, né? Ele é o secretário-geral do Conselho de Segurança da Rússia. Ele visitou o Irã, onde se encontrou com o presidente Ebrahim Raisi, onde falaram também de relações comerciais e relações de segurança, né? Lembrando que hoje a Rússia compra muitos drones de origem iraniana e também estariam interessados em comprar mísseis de origem iraniana. E aí vamos lembrar, né? Uma coisa que a gente já falou aqui no programa. Isso daqui não é uma informação confirmada, é uma análise minha, mas que é o seguinte: se o Irã ficar fornecendo armamentos para a Rússia, uma hora o Irã vai falar, pera aí, Rússia, isso pode comprometer a nossa própria segurança, porque nós temos vizinhos aqui, né? Nós temos péssimas relações com Israel, nós temos ali questão da possível guerra civil no Irã, nós temos ali a Arábia Saudita, e a Rússia em algum momento pode falar, olha, fica tranquilo que se acontecer alguma coisa, a gente deixa cair. A gente, perdemos uma bomba nuclear aqui, ela extraviou, foi parar em Teherã, sabe? Uma coisa do tipo. Não duvidaria, tá? Obviamente que isso não vai ser falado publicamente, não vai ser divulgado, não vai ter live na Twitch mostrando a transferência da bomba nuclear. Tem que falar em live na Twitch porque os jovens hoje eles veem mais Twitch, né? Casimiro e tal. Outra notícia curiosa, né, que o Zelensky recebeu o ator Champagne na capital da Ucrânia, né, e o Champagne emprestou a ele, né, o seu Oscar, a sua estatueta do Oscar. O Champagne, que foi condecorado com a Ordem do Mérito Ucraniano pelos seus esforços de relações públicas em aumentar, né, a ajuda à Ucrânia, aumentar o apoio à Ucrânia, e o Champagne que, assim, se ele fizer antidoping, acho que fica complicado, porque, ele tá grande, ele. Mas, enfim. Né? Nesse sentido. Tô falando que ele tá com um bração aqui, eu não tô dizendo que ele tá... Não sei se ele tá usando outras coisas, não tá malhando perna, né? Só... acho que é só peito e braço. Mas, enfim, ele que emprestou, né? Ele cedeu ali o seu Oscar ao Zelensky, né? Tiraram fotos e tudo mais. A Rússia transferiu a jogadora de basquete Britney Greer para uma colônia penal, né? Lembrando que isso é muito comum em alguns países, né? A ideia de você ter a prisão com o trabalho prisional. Inclusive a gente falou dos referendos nos Estados Unidos, a questão da ligação disso com a escravidão. No caso da Rússia, isso está ligado à colonização forçada da Sibéria nos tempos do Império Russo, né? A ideia de você usar o trabalho penal, né, em colônias penais, especialmente na região oriental do país, que depois continuou na União Soviética sob o sistema Gulag, né? No caso do Império Russo, se chamava de sistema Katorga isso. Tá? Mas isso, claro, isso são dos 500. O fato é que o governo dos Estados Unidos protestou, né, contra essa transferência, e que de fato a gente já falou aqui, é um absurdo. Ela acaba sendo... ela foi presa também pensando como uma eventual troca, um uso de moeda de troca, mas ela foi presa porque na posse de óleo de cannabis, né, pro uso ali de cigarro eletrônico, que é um crime na Rússia, mas que, assim, 8 anos de prisão numa colônia penal e tal, enfim, a gente é sempre crítico aqui de qualquer prisão por posse de cannabis, incluindo aqui no Brasil, né? Também em relação ao conflito, o general Mark Milley, né, que é um dos principais comandantes militares dos Estados Unidos hoje, afirmou que cerca de 200 mil baixas, né, devem ter ocorrido na guerra na Ucrânia, somando os dois lados. Ele disse que não poderia, né, fornecer as fontes de sua estimativa e que isso somava os dois lados. Lembrando que baixas significa, né, mortos e feridos, não apenas mortos. Ele disse que as baixas russas devem totalizar a casa de 100 mil baixas. Lembrando que a Rússia admite um número muito menor que isso. O portal russo sediado em Riga, capital da Letônia, Medusa, publicou um artigo no mês passado no qual o número de falecidos, né, do lado russo seria superior a 90 mil, o que seria mais ou menos 10 anos da guerra no Afeganistão. Pois é uma guerra que é considerada até hoje um trauma, né? O Vietnã soviético, né? Isso.
A Suécia indiciou 2 cidadãos suecos, irmãos, né, sob suspeita de espionarem para a Rússia. Tá? Um deles, eles eram nascidos no Irã, com cidadania sueca. Um deles trabalhava na polícia e o outro deles seria responsável por transmitir as informações. Eles foram detidos e serão julgados por espionagem. E aí, 2 notícias de hoje, meu caro Matias. Hoje, dia 11 de novembro. Primeiro, a FAO, né, a Organização da ONU para Alimentos e Agricultura, né, FAO acaba sendo assim em inglês, ela soltou um relatório hoje, né, sobre o aumento dos gastos com importação de comida em 2022, coisa que a gente falou anteriormente que a gente ia mencionar. Segundo a FAO, nós teremos um recorde de 1,9 trilhão de dólares gastos em importação de alimentos, um aumento de 10% em relação ao ano passado. E por que esse aumento? Devido ao aumento dos preços. Tá? Inclusive, o relatório fala que países que são grandes exportadores de alimentos provavelmente vão ter divisas recordes por conta dessa alta dos preços. Né? E que essa alta dos preços, ao mesmo tempo, também causa insegurança alimentar, já que países mais pobres, que não têm tantas divisas disponíveis assim, terão que gastar mais para alimentar a sua população. Tá? E tem países que são grandes produtores de alimentos e que a população também está em insegurança alimentar. Boa parte dela. Eu não sei de que país você está falando. É um país no hemisfério sul. Hemisfério sul? É. Fica em que continente? Na América. No hemisfério sul, na América? É. A população do Suriname tá complicada? Pois é, o Suriname do Sul. Meu Deus. Não, porque nós não temos Sidor. Mas o Suriname não tem Pelé. Enfim. E outra notícia de hoje também. Novamente, o Wall Street Journal, tá, noticiou que o governo dos Estados Unidos estaria buscando adquirir 100 mil munições para obuses de 155mm da Coreia do Sul. Vamos lembrar que algumas semanas atrás a Coreia do Norte disse que o governo Joe Biden devia calar a boca, né, quando falaram que a Coreia do Norte estaria fornecendo munições para a Rússia. O que é uma possibilidade, já que a Coreia do Norte ela tem muitos obuses, ela tem uma produção local de artilharia grande e de modelos muito parecidos com os utilizados pela Rússia devido à herança soviética. Né? E agora seria a vez dos Estados Unidos estarem adquirindo munições sul-coreanas para repassarem para a Ucrânia. Tá? Ou para abastecerem os seus... Então, assim, muito provavelmente o que vai acontecer, até por pressão do governo sul-coreano, a Coreia do Sul disse, né, inclusive, que mantém a sua política de não fornecer assistência letal ao conflito. Então, muito provavelmente o que vai acontecer é o seguinte, o governo dos Estados Unidos vai mandar 100 mil munições para a Ucrânia, a gente acabou de falar isso do Lloyd Austin, e vai substituir essas munições com as munições que adquiriu da Coreia do Sul. Mas vejam que né, chegou-se num ponto em que o gasto de munições... porque, novamente, não é que nem videogame, que você tava lá no... Se você jogar Age of Empires e você mandar a catapulta atacar um muro, ela vai ficar atirando até o muro ficar destruído ou até alguém destruir a catapulta. Ela não vai sofrer com falta de pedra. Né? A vida real não é videogame, a gente sempre fala isso quando fala de guerra. Então... o uso de munições nessa guerra está, né, que tem se arrastado, é uma guerra de intensidade enorme, está causando problemas agora de abastecimento, potencialmente também nos Estados Unidos. Tamanho, com perdão da redundância, do auxílio militar que os Estados Unidos fornecem aos ucranianos. Aí, meu caro Matias, a gente vai dar um giro pela Europa. Né? Vamos sair da guerra e vamos dar um giro pela Europa, começando pela Finlândia, onde a primeira-ministra, a Sanna Marin, ela foi inocentada, né, naquele inquérito oficial, se ela teria violado alguma regra de conduta naquele vídeo, né, em que ela estava dançando e bebendo com amigos na sua residência e tal. E aí teve gente que reclamou, teve políticos, né, que disseram que era uma conduta imprópria. Também teve aquelas 2 convidadas da festa na residência oficial que fizeram topless, isso é uma outra investigação.
E também teve as várias mulheres finlandesas que publicaram vídeos nas redes sociais dançando em apoio a ela. Enfim, o fato é que foram eliminadas qualquer questão de eventual má conduta da primeira-ministra. Aí a gente vai cruzar o Báltico e vamos até a Polônia, com um contraste intencional, onde o Jarosław Kaczyński, que é ex-presidente da Polônia, né, e é o líder do partido governista, né, do partido de direita, o Lei e Justiça, ele disse que a Polônia vai sofrer com seu baixo índice de natalidade, né, questões de previdência, falta de mão de obra. Até aí é uma preocupação que diversos países hoje têm, né, o mais famoso deles é o Japão, né, a população japonesa está envelhecida e tal. É a pirâmide invertida, né? Isso, né? E aí ele disse que o problema é porque hoje as mulheres jovens elas estão bebendo muito. E aí elas saem para beber e aí elas não têm filhos. O que, assim... O que não... Primeiro, não faz sentido. Não faz tem ligação. Sentido. O que tem de gravidez indesejada por conta da bebida não é brincadeira. E segundo, aquela assim, a boa e velha retórica, né, tradicionalista, né, que também está ligada ao fascismo. Não estou dizendo exatamente que o Kaczynski seja um fascista. Tá? Se fosse o Meio Delírio em Brasília, teria já a vinheta aqui do pânico moral. Do pânico moral, exatamente. Né, o código de conduta, né, a mulher tem que ser recatada e do lar, e aí ela tem que ser uma máquina, uma indústria de ter filhos, né? E como se ainda fosse uma sociedade rural, enfim. Então, assim, e aí a líder de um partido de oposição de esquerda, a Joanna Ischerg-Velgus, ela disse que o Kaczynski é um velhote, tá? Eu fui até usar a melhor tradução aqui, ela chama ele de geezer. Né, que geezer é um termo pejorativo, tá? É um velhote, mas bem pejorativo. É tipo, é muito, tipo, em filme do Guy Ritchie sempre usam esse termo. É um avarento, assim. É o tiozão do Zap, é o velho do Zap, patriarcal. Tá? Então, assim, eu quis fazer o contraste intencional, né, com as duas notícias. Da Polônia, a gente cruza a fronteira com a Alemanha, já que o governo alemão estaria preparando, né, um acordo com o Reino Unido para o fornecimento de gás natural liquefeito. Tá? Segundo o Klaus Müller, é um nome muito alemão, né? Klaus Müller. Né? Tipo, qual é o nome do atacante da Alemanha? Klaus Müller. Ele que é o chefe da Bundesnetzagentur, que é a Agência de Infraestrutura Federal, ele disse que esse acordo pode ser importante porque o Reino Unido tem uma vantagem geográfica muito grande para a infraestrutura de importar gás natural liquefeito. Tá? Então, seria um acordo para o gás natural liquefeito chegando de outras regiões, potencialmente, por exemplo, o Catar, chegando de navio, ser processado no Reino Unido e de lá ser enviado para a Alemanha. Tá? Também em relação à Alemanha, como é uma notícia ruim, a gente vai falar, porque, né, não é propaganda positiva. Né? A rede KFC, né, do frango frito do Kentucky, ela teve que pedir desculpas, né, na Alemanha, porque ela, assim, eu juro, eu não consigo entender. São aquelas notícias, quando a gente repercute aqui no programa, rola uma vergonha ali. É a falta do departamento de vai dar merda, né? Então, quem fez... Eu não sei se tem algum funcionário alemão, não sei. Mas, enfim, o fato tem um app, tá, do KFC, e eles mandaram uma mensagem lá no app. Sabe quando você tem um app do delivery e manda aquela mensagem, hoje tem cupom, hoje tem isso, hoje tem aquilo? Eles mandaram a mensagem no app dizendo, comemore a Crystal Net, se dê queijo macio e frango crocante. Agora no KF Cheese. Vamos lembrar para os nossos ouvintes, né? O que é a Kristallnacht? A Noite dos Cristais, né? O Noite dos Cristais Quebrados, né? Foi quando, em 1934, né, os nazistas incitaram a população, especialmente em Berlim, mas em toda a Alemanha, né,
Não foi 34, foi 38, tá? Ainda bem que eu vi aqui, mas que eu errei a conta. A basicamente depredarem negócios de propriedade de judeus, sinagogas. Nós tivemos praticamente uma centena de pessoas mortas, números oficiais, números extraoficiais colocam mais de 1.000 pessoas mortas. Tivemos a destruição de centenas de sinagogas, de milhares de lojas, porque o cristal quebrado é a ideia de você quebrar vitrine. Né? Você tinha lá a vitrine. Lembrando que nesse período, as vitrines de uma loja cujo proprietário era judeu, você já tinha a estrela de Davi, né, para demarcar. Então, vá lá e quebre a vitrine. Por isso, Noite dos Cristais Quebrados. Só que nisso foi uma depredação generalizada, roubo, linchamento, pessoas mortas. E aí, como celebrar isso? Com um franguinho. E assim, o pior é que vai contra até o frango e o queijo, vai contra até o kashrut, né, que é a dieta kosher. Porque você não mistura derivado de leite com carne. Mas aí, no caso, não é derivado de leite de vaca, de carne de vaca? Não, geralmente... Porque a ideia é de você não assar o filho no leite da mãe. Mas evitam até de fazer qualquer tipo de carne com leite. Pode ser. Com um derivado de leite, assim. O pessoal do Torá com Fritas vai responder isso. Por favor, né? Mas, enfim, é de muito mau gosto. Não, mau mais gosto mau é pra ser gosto gentil. do que o KFC. É por isso que a gente não come nuggets do KFC aqui. Inclusive... A gente come de um outro. Sexta-feira é o dia da alimentação zoada, porque a gente come na pressa. Aí, ó, pessoal da Louisiana, se quiser mandar uns frangos pra cá, ó, tô aceitando, viu? Mas, enfim, então, assim, uma notícia que você falou de extremo mau gosto, e aí o KFC teve que retirar isso e pedir desculpas. Inclusive, assim, não tá nas efemérides porque não é uma data redonda, né? Porque foi em 38. Mas é curioso a gente ter falado disso porque eu vi uma notícia esses dias que algumas sinagogas aqui em São Paulo vão manter as luzes acesas no dia da Kristallnacht como um memorial, um negócio assim. Novamente, um abraço para os nossos amigos do Torá com Fritas, que é um podcast que lida com temas judeus, e um abraço para o nosso querido Daniel Dueck, que anda muito sumido. Mas a gente perdoa ele porque o time dele não tá bem, que é o mesmo que o seu. Da Alemanha, nós vamos para a França, começando com uma notícia da última sexta-feira, né, que ficou de fora do programa, porque a gente gravou na quinta-feira. Uma notícia também constrangedora, assim, absurda, né? Um parlamentar francês, o Carlos Martin Bilongo, ele estava falando, né, no parlamento, na Assembleia Nacional, criticando as políticas em relação à migração, afirmando que a França deveria fazer mais para acolher imigrantes e refugiados. Ele, que é um homem negro. E aí um deputado de extrema-direita, o Grégoire de Fournat, ele gritou: "Volte para a África", no meio do pronunciamento. Imediatamente teve uma reação, felizmente, né? Não teve uma repulsa ali imediata. E o Bilongo, que é filho de pais congoleses. O Fournat, ele foi suspenso por 15 dias, tá? Ele se defendeu. Olha isso, ele se defendeu dizendo que ele não estava mandando o Bilongo voltar para a África. Mas sim o navio. As pessoas, como se tudo bem. Não, assim, de boa, né? Enfim, tivemos essa suspensão por 15 dias e, como eu disse, a imediata repulsa por diversas lideranças políticas, de basicamente todos os partidos políticos. E o Fournat, que é do partido da Le Pen, né? A Reunião Nacional... E o Bilongo, que é da França e submissa do Mélenchon. Do Mélenchon, ou seja, um de esquerda radical e outro da extrema-direita. Né? E o Macron também se pronunciou em solidariedade. E você falou a Le Pen, meu caro Matias, eu vou pular aqui rapidamente então a ordem cronológica, mas o Reunião Nacional elegeu, né, o seu novo líder no último final de semana. O Jordan Bardella, de 27 anos de idade, vai ser agora o líder do partido. Tá? É a primeira vez que alguém que não tem o sobrenome Le Pen comanda a legenda. Essa escolha, inclusive, é devido a uma queda de braço dentro da família Le Pen, já que a Marine Le Pen hoje está sofrendo a oposição da sobrinha dela. Depois de ter
puxar o tapete do pai. Exatamente. É tudo uma beleza. E o que acontece... E outra coisa importante. Mas lembrando também que a Marine Le Pen mudou de legenda, né? Porque antes era a Frente Nacional. Mudou o nome da legenda. Mudou o nome da legenda. Foi um rebrand. Um rebrand, E isso não tem nada a ver com a candidatura da Le Pen. A Le Pen vai continuar sendo a candidata presidencial em 2022, justamente para se focar na sua atividade parlamentar e na sua atividade como candidata, que ela se afastou da chefia, da liderança do partido. Tá? Então não é que, não, ela agora vai se aposentar, alguma coisa assim, não. Ao contrário, ela vai botar todas as fichas para 2027. E outras 3 notícias ainda ligadas à França, meu caro Matias. Uma delas é que o ex-bispo de Bordeaux, o Jean-Pierre Ricard, de 78 anos, admitiu que... Atualmente cardeal, né? Atualmente cardeal, Ele admitiu que 35 anos atrás teve um relacionamento repreensível com uma menina de 14 anos de idade. Tá? Meu comportamento causou consequências graves e duradouras a essa pessoa. Ele teria pedido perdão à vítima e se colocou à disposição da justiça, tanto a civil francesa quanto a justiça canônica. A outra notícia é que a França anunciou oficialmente, né, o fim da Operação Barkhane, né, que era a operação ali anti-jihadistas na região do Sahel. A França está fazendo isso porque quer? Não, porque nós tivemos os golpes militares em Burkina Faso e no Mali que encerraram a participação francesa na região. E finalmente, uma notícia interessante é o seguinte: a partir de 2025, qualquer estacionamento grande, né, que na França, ou seja, qualquer estacionamento para pelo menos 80 veículos, deverá ser coberto com painéis solares, tá? Para gerar energia, entre aspas, limpa. Por que eu digo entre aspas limpa? Porque é importante lembrar isso, né? O painel solar, ele tem uma vida útil. Então vai chegar um momento em que ele vai se tornar o lixo. Ele vai gerar uma energia que não emite gás poluente, perfeito, mas ele vai se tornar o lixo. Ou então ele pode pegar fogo, como tem acontecido em alguns painéis domésticos da Tesla, inclusive, que a gente vai falar mais. Então, assim, uma hora vai chegar, a gente vai ter um grande lixão de painéis solares, com baterias potencialmente que podem contaminar o solo. Então, assim, não é também esse jogo assim de só ganhos, né? Por isso que eu mantenho a minha ideia do lixão na Lua. Tem que mandar essas coisas para a Lua. Mas, falando sério, a França, né, o parlamento francês agora determinou que estacionamentos para mais de 80 vagas deverão ser cobertos em painéis solares num período de até 3 anos. Tá? O governo francês espera que isso gere 11 gigawatts de energia. Sempre lembrando que o francês não tem uma palavra para estacionamento, então eles falam parking. Deve ser um dos poucos anglicanismos, né, que eles devem ter, né? Da França, a gente cruza o Canal da Mancha, onde o agora ex-ministro, né, Gavin Williamson renunciou, né? Ele se torna aí a primeira renúncia do novo governo Rishi Sunak, e ele que renunciou por bullying. Tá? Segundo, teriam tido várias denúncias ali de condutas inapropriadas, né, nos bastidores. Mas da parte dele. Da parte dele. Ele é o bull. Ele é o bully. E dizendo que ele tinha comportamento inapropriado com pessoas, que ele... Mas ele chama Gavin. Acho que ninguém responde ao autor, enfim. E isso desde antes dele ser ministro, inclusive, né? Ele teria tido condutas inapropriadas com outros parlamentares, inclusive, e teria até mesmo feito, não, segundo ele, não seriam ameaças críveis, mas ele teria dado respostas ali com um contexto ameaçador, do tipo, se você fizer tal coisa eu vou cortar a sua garganta, né? Enfim, e agora, então, ele... Mas daí não é nem bullying, né? Isso aí tipo... praticamente uma ameaça. Uma ameaça. Né? E o Rishi Sunak está sendo bastante criticado porque os dois têm uma relação
supostamente bastante antiga. Eles seriam amigos, tinham uma relação antiga, e então teria sido ali culpa do primeiro-ministro ter esse bully na parte do governo. Também no Reino Unido, meu caro Matias, o Sindicato de Enfermeiros do Reino Unido declarou a sua primeira greve nos mais de 100 anos de história do sindicato, tá? Afirmando que a remuneração está defasada, que a inflação está inaceitável, né, contra a inflação também, e que a categoria não foi devidamente... não é nem a palavra devidamente, mas que políticos teriam feito os compromissos com a categoria no contexto da pandemia de Covid-19 e que esses compromissos não teriam sido cumpridos. Tá? Então, repito, é a primeira vez que o Sindicato de Enfermeiros e Enfermeiras do Reino Unido declara uma greve em 106 anos de história. Tá? Então é uma notícia interessante para acompanhar. Para quem quiser mais informações, incluindo ali valores e tal, tem a matéria na Al Jazeera bastante completa. E a gente tem repercutido bastante aqui, né, diversas paralisações de diferentes categorias por todo o Reino Unido. Também, e para a gente fechar, né, o Reino Unido, o Rishi Sunak se encontrou com o Michael Martin, né, o Michael Martin, né, tem várias pronúncias. Michael. Ele que é o primeiro-ministro da República da Irlanda. Né, e conversaram sobre, né, a necessidade ali do protocolo da Irlanda do Norte, de manter a paz na ilha, de manter as fronteiras abertas na ilha. Né, eles que se encontraram em Blackpool, né, que fica na região de Manchester ali, que é perto do Mar da Irlanda. Que é o time laranja do Reino Unido, é um dos times laranjas do Reino Unido. Eu gosto deles por isso, porque eles são laranjas. E onde junto jogou com o Hull City e o Wolverhampton Wanderers. Isso, o Wolverhampton que... Não, eu vou falar que o Wolverhampton é o time do Elton John, mas é o Watford. O Wolverhampton é do Robert Plant. Ah, é do Robert Plant, exatamente. Eu tenho certeza que devem ter ouvintes que adoram e ouvintes que odeiam esses momentos, né? Que o Watford é amarelo e preto, né? Amarelo e preto. E a vice-presidente do Sinn Féin, né, que é o principal partido de esquerda da Ilha da Irlanda, no caso, a vice-presidente do Sinn Féin da Irlanda do Norte, a Michelle O'Neill, disse que o governo do Reino Unido precisa, basicamente, aparecer, né, acusou o governo do Reino Unido de ser omisso, né, e fazer o protocolo da Irlanda do Norte funcionar. Né, lembrando que nós temos uma crise na Irlanda do Norte, já que os dois maiores partidos, o Partido Unionista e o Sinn Féin, não conseguiram chegar num plano de alternância de poder, então provavelmente teremos novas eleições. Do Reino Unido, agora a gente vai para a Espanha, meu caro Matias, para a gente começar um giro ali pelo Mediterrâneo, começando pelo fato de que as autoridades espanholas apreenderam a maior quantidade de cannabis da história, tá? Foram 5 operações policiais pela Espanha que prenderam 20 pessoas e apreenderam 32 toneladas de maconha que estava embalada e pronta para ser distribuída. Tá? O detalhe, meu caro Matias, é que, olha só, o maior carregamento de maconha já apreendido na história valia, né, segundo aqui as estimativas, cerca de 65 milhões de euros, que é muito menor do que a gente já noticiou, por exemplo, em apreensões de carregamentos de cocaína, de anfetaminas, de comprimidos, né, de Captagon, esse tipo de coisa. Então, mesmo, né, os valores acabam sendo, né, bastante discrepantes, mostrando aí como, às vezes, esse tipo de operação já está um pouco anacrônica. Segundo a polícia, o material seria distribuído na própria Espanha, também na Suíça, na Alemanha, na Bélgica e nos Países Baixos. Tá? Lembrando que nos Países Baixos nós temos o consumo, né, regulamentado da cannabis. Da Espanha, nós vamos para a Itália, com 2 notícias. A primeira delas é que arqueólogos na região da Toscana realizaram
uma das maiores descobertas arqueológicas, né, do século, com mais de 20 estátuas de bronze datadas dos séculos I e II antes de Cristo, ou antes da Era Comum, em ótimo estado de preservação, porque elas estavam na lama, tá? Numa lama ali com, enfim, uma composição química diferente da água da região e tal. Enfim, e as estátuas de bronze em ótimo estado de conservação. Então, para quem quiser ver as imagens e tudo mais, fica à vontade. E a descoberta também teve um início acidental, tá? Que teria começado pelo fato de que um turista, inclusive, teria encontrado ali um fragmento e contado para alguém, falar, olha só que eu achei, nossa, você viaja na Itália e encontra um tesouro arqueológico, né? E aí, conversa vai, conversa vem, isso foi parar no ouvido de uma equipe de arqueólogos de uma universidade, e aí eles foram lá e descobriram, escavaram e encontraram as estátuas. A outra notícia, por outro lado, não é tão legal, né, já que o novo governo italiano, de extrema-direita, começou a fechar os portos italianos para navios, né, que carreguem pessoas que foram resgatadas no mar Mediterrâneo. Nessa semana, nós tivemos apenas um navio, né, que foi autorizado a desembarcar na Itália, com detalhe, as pessoas foram classificadas como carga. E outros 2 navios tiveram que desembarcar em território francês, na Córcega. Tá? Inclusive, o governo francês afirmou que o governo italiano estaria agindo de maneira egoísta e incompreensível. Né? Lembrando que quando nós tivemos o outro governo com participação do Matteo Salvini, Itália, né, que era o governo Movimento 5 Estrelas e Liga Nord, a França e a Itália tiveram ali algumas tensões por conta da questão dos barcos no Mediterrâneo. A gente cruzou o Adriático, vamos para a Croácia, já que o Parlamento Europeu aprovou a completa admissão da Croácia na área Schengen. Tá? Então agora a decisão só precisa ser aprovada pelo Conselho da União Europeia, né, que consiste nos 27 governos, foi aprovado por 534 a 53, então tudo indica que a Croácia agora deve fazer parte da área Schengen, a área de livre trânsito da União Europeia. Da Croácia, vamos para o Kosovo, já que em uma ação coletiva, né, centenas de sérvios, de étnicos sérvios, abandonaram suas posições no governo, né, instituições do governo kosovar, em protesto à questão do uso das novas placas de trânsito, né, que devem ser emitidas por Pristina, mesmo para os cidadãos sérvios que residem em um lado da fronteira e trabalham no outro lado da fronteira. Muitos policiais, inclusive, realizaram uma cerimônia conjunta na qual eles entregavam, né, as suas divisas, anunciando a renúncia aos seus postos nesse protesto. De Kosovo, vamos para a Grécia, já que essa semana tivemos uma greve geral de 24 horas protestando contra a inflação no país. Tá? É a segunda greve geral de um dia convocada na Grécia esse ano, convocada por sindicatos, tanto de funcionários públicos quanto de funcionários privados, que reuniram cerca de 2,5 milhões de trabalhadores. Tá? São esperados, ocorreram protestos, né, na frente do parlamento na última quarta-feira, e a Grécia registrou sua pior inflação nos últimos 30 anos, sendo a maior inflação dos 19 países que usam, né, que fazem parte do euro, né? Não que usam o euro, porque tem países que usam o euro de forma unilateral. Da Grécia, vamos para a Turquia, onde o governo do Recep Tayyip Erdogan, o nosso Erdogan, nosso não, né? Mas enfim, o Erdogan, anunciou, né, que o governo turco aprovou a entrada da Suécia na OTAN, porém espera passos concretos do país na sua cooperação com a Turquia, incluindo eventual extradição, né, de terroristas que estão abrigados na Suécia. Leia-se curdos. Leia-se curdos. E finalmente... Em alguns casos até assírios também. E finalmente, o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, essa semana recebeu em Washington os seus homólogos da Armênia e do Azerbaijão,
né, em mais um esforço de conversas de paz entre os dois países, mediados por um país ocidental e não pela Rússia, né, já que a guerra na Ucrânia fez a Rússia acabar diminuindo a sua presença no Cáucaso. Inclusive, né, tivemos lá a retirada das tropas russas com o fim daquela tropa de paz provisória. Então, mais uma rodada de negociações entre a Armênia e Azerbaijão, mediada por um país ocidental.